Pareceu Susan comendo antes, Susan comendo agora. Chocolate delicioso, gente. Nessa Páscoa, quem não gosta de um bom chocolate? É claro que eu aproveitei aqui já para me deliciar, né? Agora, você sabia que vinho e chocolate também combinam? Quem passa essas informações pra gente, eu tô aqui com Igor Diniz Maia, sommelier, seja bem-vindo. Muito obrigado. Enquanto eu como meu chocolate, vai falando pessoal de casa, de que forma combinar um chocolate, vários tipos de chocolate com o vinho, Igor? Então tá, acho que para começar falando, né, o chocolate na própria fabricação, né, ele é um produto que ganha muito aroma e muito sabor, né, o processo de torrefação, de secagem, isso concentra esses elementos, né. E uma das regras básicas, assim, que nós usamos na harmonização, ou seja, o equilíbrio do vinho com a comida, né, é justamente pesar a estrutura do prato com a estrutura do vinho. Então, como o chocolate é muito rico de aroma e de sabor, nós precisamos de um vinho que tenha esses dois componentes também. E nós então precisamos de vinhos fortificados, que são estilos de vinho com alto teor alcoólico e com essas características de muito aroma e de muito sabor. Já ouvi dizer também que até a cerveja combina com o chocolate, mas sim, o vinho é a melhor harmonia entre eles, Igor. Eu acredito que esses vinhos fortificados, né, pelo teor alcoólico mais alto, quando nós comemos o chocolate, ele preenche nossa boca por completo, né, com a sensação principalmente de gordura. E para limpar a boca, nós precisamos então no caso desses vinhos fortificados, um pouco álcool, né, um teor alcoólico elevado. Isso vai agir como um detergente, vai limpar a boca por completo, né? Por isso que eles são tão vocacionados para acompanhar o chocolate. Muito bem, entendi. Você trouxe aqui 3 tipos de vinhos diferentes, né? E claro, com chocolates diferenciados também, porque chocolate, todo mundo sabe, existe, enfim, uma diversidade imensa. Vinho também, né? Exatamente. Mas você trouxe 3 aqui porque são aqueles que mais combinam com o chocolate. E primeiro eu quero saber, quando você fala fortificado, é o quê? É um vinho que você mais tinto, não tão seco, não, isso? Então, vamos então esclarecer. Fortificado é um vinho que durante a fermentação, durante a transformação das uvas no vinho, ele é interrompido nesse processo pela adição de um destilado de uva. Então você eleva o teor alcoólico, é como se fosse uma cachaça de uva que eles adicionam ali durante a produção. Né? Então isso eleva o teor alcoólico e mantém o açúcar da própria uva que ainda não fermentou. Eu vou até, a nossa pauta é o chocolate aqui, mas eu já escutei falar que para saber o teor alcoólico do vinho é simplesmente girar assim e ver as gotas que caem. Se essas gotas, esses choros que eles chamam, caem mais separados, aí quer dizer que o teor alcoólico é menor, né? Menor. Quanto mais junto, é maior. Exatamente. Tá, entendi agora. Essa formação na taça é um bom indicativo do teor alcoólico, com certeza. Isso é bom saber. Quer dizer, né, como a gente está falando justamente de chocolate, de vinho mais fortificado, quanto mais fortificado, então, ou seja, mais juntinho, melhor para o seu chocolate. Vamos lá. Aqui você tem esses 3. Vamos falar dos 3 vinhos aqui e o porquê deles também. Claro, são fortificados, como a gente citou, mas são uvas diferentes. Exatamente. Então vamos começar aqui com esse, que é um vinho do Porto, né? Muitas pessoas conhecem, é um fortificado então, né? E que dentro da família Porto nós temos vários estilos, né? Sendo que esse aqui é um rubi e que é um estilo que fica perfeito para sobremesas à base de chocolate e de frutas vermelhas, por exemplo. Né? Quer dizer, um chocolate trufado, por exemplo, esses que tem morango junto, ameixa, cereja, como tem aqui. Então essa trufa com licor de cereja fica perfeito para acompanhar esse porto, né? Esse rubi. Rubi é o quê? Rubi é o estilo desse porto, que é um porto que preza pela fruta, pela boa presença de fruta, seja no nariz e na boca. A pessoa vai, então... É um vinho então... bem frutado, é um fortificado muito frutado. Tá, a pessoa que não entende muito de vinho, vai ali na loja de vinhos ou no supermercado e pede, então, pelo vinho Rubi. Rubi, um Porto Rubi, então, Rubi. Ele vai ter um porto mais frutado. Nós temos um outro estilo que se chama Tawny, né? O Tawny em inglês, que é um porto mais delicado. Esse já fica melhor com chocolates à base de... chocolates com, né, castanhas ou frutas secas, então já é mais indicado para esse estilo, assim, né, de composição com esse aqui, chocolate. pelo que eu entendi, então é um pouquinho aquele chocolate bem doce, né? Bem doce, exatamente, né? Ele já tem mais estrutura para acompanhar esses chocolates, assim, com mais doçura, né? Até com fruta mesmo. Né? Legal, bom saber, então. Vamos lá, os outros. O outro, então, aqui é um Jerez, que é um fortificado feito no sul da Espanha,
né? Ele também, assim, é mais ou menos... Ele tem um estilo bem particular com aquele outro porto que eu falei, da outra família. Jerez também é o tipo? Jerez também é um tipo de vinho, tá. né? Tem uma produção própria, um estilo... A diferença do porto para o Jerez é que a fortificação acontece depois que se tem o vinho pronto. Aqui acontece durante. Durante o processo, eles adicionam o álcool, né, no porto. E você para a fermentação, né, eleva o teor alcoólico e você tem um pouco de açúcar residual. No caso do Jerez, depois que o vinho é fermentado, eles adicionam o álcool. Né? Então, elevam o teor alcoólico depois da fermentação. Legal! No caso do Jerez, então, chocolates ou sobremesas à base de frutas secas são as mais indicadas também. Também é da frutas secas. Exatamente. Então aqui uma torta de chocolate com ameixa, né, uma barra de chocolate com castanhas, igual nós trouxemos aqui também, fica perfeito para acompanhar um Jerez. É verdade, o chocolate meio amargo. Aí também, nesse caso aqui? Não, muitos hoje, foi boa a sua colocação, muitos gastrônomos hoje, né, chefes de cozinha, sommeliers na Europa, assim, já estão fazendo várias experiências de chocolate com vinhos mais secos, né, o teor de cacau mais alto, como esse que você estava comendo aí no início do bloco. Sim, tá aqui para eu terminar depois. Esse é um chocolate de 75% de cacau. Então fica perfeito depois, se você quiser ir repetir a dose, né, claro. Com um pouquinho de um vinho seco, né, desde que ele não tenha muita adstringência, ou seja, muito tanino, nem muita acidez, e que preze pelo caráter frutado, tenha muita fruta. Então, esse, no caso, é de um produtor argentino, fantástico, renomado, Luiz Bosca, feito com a uva Pinot Noir, né, que tem esse caráter bem frutado. Então, depois Mas ele é seco, esse? Esse é seco. É teoricamente um vinho seco. Ele eu ia tem dizer açúcares, teoricamente, porque, nossa, você a sensação é de uma ele... doçura, né? Então, essa doçura vai encontrar conforto no amargor do chocolate. Né? Se você deixar o chocolate derreter um pouquinho na boca e colocar por cima, você vai ver que explosão aí de sabor, eu vou né? fazer experiência, você faz em casa também, tá? Coloca na boca meio amargo. Meio amargo. Esse 75% de cacau, né? Deixa ele derreter um pouco e coloca o vinho, né? Você vai perceber que os dois elementos praticamente se fundem, né? Um continua no outro, você não tem... Dá um gosto diferente no chocolate. Exatamente. Né? Valoriza, né, o chocolate. Até o final do programa. Até o fim do... O pessoal tá me dizendo aqui agora, chega, senão você vai ficar tonta. Realmente é uma Mas muito bom. Quer dizer, então, pro meio amargo seria o melhor. Vamos só repetir rapidamente, pessoal de casa, para todo mundo já encomendar o seu vinho, comprar o seu vinho para comer agora na Páscoa com o chocolate, para tomar, beber junto com o chocolate. Esse aqui é o... Esse, então, um Porto Rubi. Porto Rubi com aquele chocolate mais doce. Exatamente, uma trufa recheada com licor, né, uma sobremesa à base de uma torta floresta negra, fica perfeito para esse estilo de Porto Rubi, né, que preza pela fruta, pela intensidade de sabor frutado. E é legal, o pessoal de casa que tem essa dúvida, dá para associar Rubi com vermelho, de frutas vermelhas, para saber na hora de comprar, para não esquecer, né? Ou anota, vai lá, pega a agendinha, anota rapidinho, né? É justamente uma das coisas até que nós falamos quando vamos degustar, né? Um rubi, na cor ele é rubi, né? Isso é justamente isso que você está falando. É fácil essa associação. Essa conexão, né? Esse outro aqui é o... Esse é um fortificado espanhol, um Jerez, né? Jerez. Isso. O estilo se chama Pedro Jiménez. A maioria dos Jerez são secos. Esse aqui, no caso, é doce. Tá, mas a pessoa vai pedir um Jerez, ela vai ganhar Pedro Jiménez. Se ela quer acompanhar um chocolate, um Pedro Jiménez. Jerez Pedro Jiménez. Jerez Pedro Jiménez. Exatamente. Se escreve com X, é fácil. Anote aí para não esquecer, para acompanhar esse estilo de chocolate aqui com as frutas secas. Com castanhas, exatamente. Castanhas, enfim, esses chocolates torta de chocolate com ameixa, toda mais incrementados, né? Que sempre tem alguma coisinha dentro. E esse último aqui que eu bebi agora, que é o seco, que não parece ser seco. Não parece seco, exatamente. Né? Vai muito bem com chocolates 75%, 80% de cacau. São chocolates que têm um pouco mais de amargor, né? E que vão, normalmente, né? Eu volto a repetir, vão encontrar equilíbrio nessa doçura do vinho, né? Que você bem pôde perceber, Com certeza. Como é que é o nome? Só pra... Luiz Bosca é o nome do produtor, Pinot Noir é o nome da uva. Então, uvas que tenham muita fruta, Pinot Noir, um Merlot chileno,
são excelentes assim para acompanhar esse estilo de chocolate, né? Gente, quem gosta de vinho e quem gosta de chocolate, acho que foi um prato cheio aqui, né? Para todo mundo de casa. Bem bacana, muito legal. Obrigada. Muito obrigado a você. Obrigada mesmo. E agora, com certeza, todo mundo em casa pode associar o vinho com o chocolate, principalmente nessa época que é o período de Páscoa, né? Com certeza, com certeza. E provar, né, que existe compatibilização e uma bela compatibilização. Com né? certeza. Obrigada. Obrigada Muito mesmo. E obrigado. adivinha como é que eu vou finalizar esse bloco? Adivinha? Comendo chocolate e tomando vinho. Gente, no próximo bloco tem a nossa programação premiada. Eu vou pagar com R$500 a nossa contemplada de ontem, tá? Eu volto já já.